Reunião do Departamento de Futebol do Vasco com o técnico Fernando Diniz desagrada ao treinador e o clima ficou meio complicado e tenso em São Januário. Vamos falar essa história, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like e pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações. Vamos embora para essa notícia. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, está entrando no ar o nosso programa do Almoço do Gigante. Olha, a notícia é meio complicada, né? Na verdade, ninguém sabe se isso é verdade ou não. Eu vou comentar porque saiu aí na mídia, tá na Net Vasco, acho que o Fábio Azevedo falou também, tem os caras falando sobre isso. Então vamos bater um papo sobre essa história. O que saiu aí, o que está rolando, que eu acho que está ainda no Ares do boato, como esse canal não é um canal de notícia, então eu analiso o que sai na mídia do Vasco. Então, mesmo que sejam fake news, historinhas, aí a gente tem que analisar porque está sendo falado por canais que tem 400 mil pessoas de seguidores, cara. 400 mil vascaínos seguem esses caras, e esses caras estão falando sobre isso. A história é que rolou uma reunião entre o Pedrinho, Felipe e o Diniz, e com um bate-papo normal. Essas reuniões acontecem, é normal, tem que acontecer, é normal que aconteça para traçar metas, para já falar de planos para 2026, e tem até notícias rolando aí em canais que o Vasco vai trazer o Lerma, que o Diniz já ligou, porque isso é mentira, o Vasco ainda não tem um planejamento 2026, então não vai ligar para ninguém, o Vasco deve estar monitorando, a Edmar Lopes está analisando, mas daí o Diniz já ter ligado para o cara, isso não existe, isso é papo furado, isso é mentirinha, o pessoal está focado no trabalho agora, no grupo agora, seria até um desrespeito à galera do elenco, mas a história é que nessa reunião o que acontece, parece que de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, acontece a reunião e tem que acontecer, o presidente, o diretor técnico e o treinador tem que se reunir, tem que bater um papo, conversar, e ter cobrança, e explicações, e entendimento, e metas, e futuro, e achar. Por exemplo, a conversa agora deve ser o seguinte, ó, dentro desse elenco aí, como é que você está vendo aí, o que você acha do brasileiro, onde a gente dá para chegar, qual é a nossa preocupação para a Copa do Brasil, o que a gente pode fazer, olhar a tabela de jogos, planejamento. Cara, isso aí é normal, é um papo. O Diniz é um contratado do Vasco, tem que prestar conta de esclarecimento. Acho normalíssimo e saudável acontecer. Mas o que a notícia que vazou aí é que numa dessas reuniões, nessa última reunião, que foi agora depois do jogo contra o Bragantino, houve uma cobrança do Felipe pelo Thiago Mendes, porque o Thiago Mendes não é aproveitado, o Vasco paga R$650 mil para o Thiago Mendes, ele tem contrato até o fim de 2027, e aí parece que o Diniz falou, pô, mas eu não posso aproveitar o cara tá atrás do Hugo Moura, o cara tá atrás do Cocão, o cara não consegue jogar futebol, ele não tem intensidade, ele acho que tem que recuperar, mas ele tem que melhorar no treinamento, eu tô levando ele para os jogos, mas ele realmente não é a primeira nem a segunda opção no banco de reserva, ele hoje está atrás do Tietê, do Barros, do Cocão e do Hugo Moura. Então tem 4 jogadores na frente dele. Então ele tem que capinar, treinar para melhorar. Mas é um jogador caro, que paga R$650 mil. E ele chegou e falou, pô, vocês contrataram o cara, eu não participei disso. Então comigo ele só vai jogar se ele estiver bem. E ficou um clima meio pesado. O Diniz parece que entendeu essa conversa como se tivesse feito uma pressão para colocar o Thiago Mendes. Ele não gostou desse bate-papo do Felipe e do Pedrinho com ele. A verdade é que se isso realmente aconteceu, eu não acho que isso aconteceu, particularmente eu não acho que isso aconteceu, não acho que o Pedrinho e o Felipe teriam cara para fazer um negócio desse com o Diniz, ainda mais o Diniz, o momento que o Diniz está vivendo dentro do Vasco, então não acho que os caras seriam burro de transformar o clima num clima estranho, pesado, no momento que o Vasco está vivendo com o Fernando Diniz. Eu acho que isso é uma estupidez, acho que isso não aconteceu, tá? Essa é a minha opinião. Agora, se isso realmente aconteceu, aí vamos para outra opinião. Se isso realmente aconteceu, aí eu entendo que o Diniz deixou bem claro que ele não conta com o jogador, pelo menos por enquanto. O jogador tem que mostrar. Agora, eu aqui falei isso na contratação do Thiago Mendes. Eu falei isso aqui. Eu acho o Thiago Mendes um baita jogador. Para começar, eu acho ele excelente jogador. Mas eu acho que o Vasco não pode contratar um cara que vai ficar um ano para entrar em forma. E dar um contrato para ele até 2027, pagando R$650 mil para o cara não jogar. O Vasco não é casa de caridade nem clínica de reabilitação. Esse é o meu pensamento. E aí quando o Edmundo vem
e faz uma denúncia dizendo que só contrataram o Thiago Mendes para poder renovar com o Léo Jardim, que é o mesmo empresário, o empresário condicionou isso, olha, para eu renovar com o Léo Jardim, só aceita a renovação do Léo Jardim se vocês contratarem o Thiago Mendes pagando esse salário para ele, e o Vasco refém de empresário assinou, isso aí é vergonhoso. Então, se o Edmundo tá falando mentira, faz que nem vocês fizeram com o Bigode. Processa, porra. Agora o Edmundo ninguém quer processar. E aí? Então, se não vai processar o Edmundo, é porque eu acho que o Edmundo tem provas do que ele está falando é verdade. É isso que eu penso. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas aí eu tenho que pensar assim, porque realmente, você pagar 650 mil reais para um jogador que não joga, e eu falei que ele não ia jogar, em 2 anos ele fez 5 partidas. Como é que você vai contratar um cara, pagar 650 mil reais para um cara que em 2 anos fez 5 partidas? Ah, mas ele teve uma contusão. Pô, tudo bem, eu entendo. Eu entendo que ele teve uma contusão, mas não é aqui que ele tem que se recuperar. Ele vai se recuperar no Vasco pagando 650 mil a ele e a mulher dele tá falando gracinha. E naquele jogo com o Botafogo que ele entrou nos minutos finais, ela falou gracinha. Se sou eu, não entro. Pô, minha senhora. Se o seu marido não joga nada. Aí ele já jogou, ele tem futebol, ele tem habilidade. Entendo e concordo com essa leitura. Mas hoje ele não tá jogando futebol, porra. Ele vai demorar para entrar. Todo mundo que vem do Catar demora um tempinho para entrar em forma. Todo mundo que vem do Catar. Coutinho demorou 1 ano, mas é o Coutinho. É cria do Vasco. Tem uma história. Entrou, ficou cheio de contusão. O Thiago Mendes mesmo. Veio, estava tentando começar, jogou uma partida como titular, aquela tragédia contra o Juventude, depois do 6-0 com o Santos, botou ele de titular. Foi uma lástima, foi uma vergonha ele em campo como titular. O time todo foi ruim, mas ele também foi péssimo, totalmente fora de ritmo, totalmente desconcentrado, desconectado com a realidade do jogo. E aí, o Vasco paga 650 mil para esse cara. É isso. Eu não sei se essa conversa aconteceu, mas se essa conversa aconteceu ou não aconteceu, o problema é que nós temos um cara que você paga 650 mil reais e ele tem contrato até 2027. Ele vai demorar 1 ano para se recuperar. Se é que vai se recuperar. Essa que é a verdade. E aí o Vasco fica pagando para esse tipo de jogador. A primeira contratação da janela antes do Admar, isso foi antes do Admar. Isso ainda foi Felipe Pedrinho, foi Thiago Mendes. O Admar veio, assinou a renovação com o Léo Jardim e sacramentou o negócio com o Thiago Mendes. Foi o Admar. Mas já estava tudo fechado, já estava para assinar. Não foi o Admar que resolveu o problema da renovação do Léo Jardim. Ele só assinou, já foi na gestão dele as assinaturas. Mas o negócio já estava feito, o Thiago Mendes já estava no Rio de Janeiro. Foi assim que aconteceu. Então não dá para colocar essa culpa nos ombros do Admar Lopes. Quando ele chegou, já estava estruturado, o negócio já estava feito. Pô, então abre o olho. Vasco tem muito jogador pereba que está lá comendo do Vasco. Maurício Lemos está lá só mastigando, o Jean Davi, ninguém fala mais Jean Davi, o Jean Davi está lá mastigando, o Riquelme está lá mastigando, o Thiago Mendes está lá mastigando, e você vai ver, é 1,5 milhão, 2 milhões de reais que está se pagando a esses caras. É isso aí. Notícia boa? Quer uma notícia boa para a gente fechar o vídeo? Lloyd Augusto fez uma assistência lá no seu time, lá na Rússia, e deu assistência para um gol. Conseguiu entrar, a terceira partida que ele joga, e aí ele entrou e deu uma assistência. Estão achando ele agora o novo Garrincha. Tomara, né, que Deus mantenha ele assim, iluminado, que o Garrincha se aproxime dele lá, incorpore nele, que ele faça 40 partidas espetaculares e os caras resolvam comprar ele no final do empréstimo. Porque ano que vem você tem que ter Lloyd Augusto de volta, vai ser dose. Já tem o Maxime Domingues que está para voltar, os caras não querem ficar com ele. Olha a situação. É isso aí. Péssimos negócios geram prejuízos grandes e longos no futebol, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Mais tarde tem vídeo aqui no canal. Fui, tchau.